Prezados ouvintes, telespectadores, internautas, eu cumprimento a todos e dizendo que nós estamos começando o mês das vocações. Por causa disso, eu vou parar a reflexão sobre o Diretório para a Catequese para a gente refletir sobre o texto base do terceiro ano vocacional no Brasil. E eu começo falando desse texto que é muito importante, do terceiro ano vocacional. Primeiro, uma apresentação que é feita por Dom João Francisco Salvo, ele que estava como encarregado da comissão que trata da questão vocacional. Se é o terceiro ano, sinal que aconteceram outros, normalmente de 20 em 20 anos. O primeiro foi em 1983, que tinha como tema Vem e Segue-me. Eu diria assim, um chamado de Jesus, um chamado personalizado. É chamado e resposta bem pessoais. Então, o primeiro ano vocacional, 1983, tratou desse tema. E depois, durante 20 anos, a reflexão foi progredindo. O segundo ano vocacional no Brasil foi em 2003. O tema era Batismo, fonte de todas as vocações. E procurou avançar na reflexão vocacional. Por que 20 e 20 anos? Justamente para ter espaço para que o tema seja bem refletido. A ideia desses anos é de formar, que eu diria assim, uma fisionomia vocacional. Fisionomia, podemos dizer talvez uma cultura vocacional. Agora, esta terceira edição, agora 2013, foi aprovada pela Assembleia Geral da CNBB em 2021. Eu participei também da aprovação da escolha de que o ano de 2023 fosse ano vocacional, tendo em conta as necessidades do número de sacerdotes no Brasil. A gente sabe que a população cresce e o número de padres nem sempre cresce, às vezes até diminui, está até diminuindo. E por isso é preciso falar de vocação. Não é que não haja vocações hoje dentro dessa nova cultura. As vocações estão por aí, mas as pessoas precisam saber. Por isso a igreja procura, nos anos vocacionais, despertar essa consciência do papel vocacional na igreja. A intenção, então, é fazer um caminho com grande participação. Como está dizendo um provérbio africano que Dom João cita, esse provérbio diz assim: se queres andar rápido, caminha sozinho. Se queres ir longe, caminha com os outros. Interessante. Provérbio africano. Se queres andar rápido, caminha sozinho. Se queres ir longe, caminha com os outros. A ideia, então, é caminhar juntos. Talvez a gente pudesse colocar aqui a palavra sinodalidade, que o Papa hoje tem falado tanto. Então, caminhar juntos para ir longe no caminho vocacional. Agora, o tema do terceiro ano vocacional é muito interessante. Vocação, graça e missão. Primeiro, a graça de Deus que atua e a gente dá a resposta na missão. E o lema diz assim: corações ardentes, pés a caminho. Citando lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos versículos 32 e 33. Então, corações ardentes, pés a caminhar. Para dizer que o chamado de Deus é como graça. Graça que nos impulsiona para a missão. Quando a gente fala então de graça, sinal que Deus chama, o chamado de Deus é diverso, não importa a pessoa, importa a resposta que a gente dá. Agora é interessante quando fala coração ardente, eu diria que a palavra de Deus é que faz o coração arder. Então a gente ouvir a palavra, como disseram lá os discípulos de Emaús, quando ele falava, o nosso coração ardia. Então é interessante ouvir a palavra como graça de Deus.
Eu diria depois que a Eucaristia é que dá força para caminhar. Partir o pão lá em Emaús, que os discípulos então voltaram de imediato para comunicar aos outros que Jesus tinha ressuscitado. Muito bem, a gente vai então, em muitos programas, estar refletindo sobre esta riqueza do tema e do lema do terceiro ano vocacional, agora em 2023. A gente conta com você nos próximos programas para a gente estar refletindo sobre isso. Eu termino desejando as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até lá.